Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. Hoje, nossa convidada especial é a historiadora Rafaela Machado. Ela é professora, doutora em História, diretora do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. Ela também é influenciadora. Ela tem um podcast, né? Elas têm história, ela é bem conhecida de vocês. E hoje a gente vai contar um pouquinho, né? Vai ouvir também dela um pouquinho da história de Campos, sobre essa sua relação com as redes sociais e toda a sua criatividade quando se fala de Campos. Ela nasceu em Niterói, mas é a mais campista das niteroienses, né, Frânio? É verdade. A Rafaela tem um conhecimento vasto, né, uma comunicadora de mão cheia e vai trazer muitas novidades pra gente. Vai ser muito bom. Isso aí, Rafaela. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Um Prazer prazer falar para quem está em casa da nossa cidade, que eu amo tanto. E que é campista. Eu não sou campista por nascimento, mas sou por adoção. E quando a gente adota algo, é porque a gente realmente quer aquilo, né? É verdade. É isso. É verdade. Eu falo, defendo Campos e com os nossos problemas, as nossas mazelas, a gente sabe o quão boa essa cidade é. Eu falo que ela me deu tudo. Então eu faço. E a riqueza também, né? Muito, a riqueza histórica, né? Muito, arquitetônica, natural. Tudo. E eu penso que todo campista deveria retribuir um pouquinho a cidade. E não campistas também. As pessoas que vêm para Campos para trabalhar ou para os região, visitantes, né? devem retribuir a cidade. Ah, que bacana, gente. Vamos começar falando que esse ano, né, o Arquivo Público completou 25 anos de existência. E a gente tem uma extensa programação que está em andamento ainda, né? Começou em maio, vai até agosto. Então fala um pouquinho dessa programação pra gente. 25 anos, Arquivo Público. Acho que primeiro é importante lembrar para todo mundo que está em casa que o arquivo ele é uma instituição instalada no edifício histórico, no mais antigo da região, Solar do Colégio, localizado na estrada que liga Goitacazes a Tocos, uma antiga construção jesuítica. E é importante falar isso para as pessoas, para a gente entender que a gente tem dois bens, o arquivo e o Solar do Colégio, um dá vida e complementa ao outro, né? Eu falo que se não fosse o arquivo na vida do Solar do Colégio, nós seríamos mais um Solar dos Arizes, um Solar da Baronesa, que foi restaurado e depois abandonado, né? Depredado, tudo isso. E 25 anos a gente tem que comemorar. E o meu sonho, Liliane, era aproximar todo o campista do arquivo, porque eu sei que às vezes a gente pode estar um pouco distante geograficamente, mas eu desejo muito que o campista se aproprie do seu patrimônio, da sua história, e eu acho que o arquivo ele é ponto central nisso. Eu falo de maneira desapaixonada, que eu vou dizer agora, eu acredito que é o principal equipamento cultural de toda a nossa região, guardião da história e da memória documental. A gente não está falando só da história de Campos, a gente está falando do norte e noroeste fluminense, aquele arquivo ali, ele guarda páginas dessa história, e ao longo desse ano de 2026, comemorar da forma possível. Então, temos ao longo do mês de maio uma série de exposições, principalmente voltadas para alunos de escolas públicas. Ganhamos o edital da FAPERJ para a realização do 4º Congresso de Paleografia Diplomática. O primeiro foi realizado aqui em Campos em 2011 e volta a acontecer na 4ª edição aqui. E é muito bacana que a gente reúne pesquisador de norte a sul do país aqui em Campos. Bacana. Isso é importante. Marca também uma participação do arquivo nos editais da FAPERJ. A gente tem cada vez mais investido a equipe que está ali em escrever projeto, captar recursos, para que a gente consiga fontes de financiamento, não necessariamente só do poder público. Mas, Rafaela, como é que funciona na prática? Eu quero fazer uma pesquisa. Como é que é o primeiro passo? Primeiro passo é que o arquivo, depois de 25 anos, conseguiu ter um site maravilhoso, graças a um outro projeto da FAPERJ, mais um edital que nós ganhamos. E hoje nós temos um site, olha que bacana, é um site muito intuitivo com um banco de dados. Esse edital que nós ganhamos era um edital para a documentação do período colonial. Então nós temos esse banco de dados, cerca de 50 mil páginas de documentos do período colonial disponíveis na íntegra para o pesquisador. Então, além da referência, você tem acesso ao documento em meio digital. E, além disso, o pesquisador ele tem acesso ao nosso banco de dados. Então, você coloca lá, meu sobrenome Machado. E lá, o banco de dados vai te informar, olha, tem um inventário de 1870, tem quais são os documentos, o conjunto documental que o arquivo abriga que pode atender a sua pesquisa. E aí é feita uma solicitação de atendimento. E uma coisa que eu vou falar, que aí fica como dever de casa e lição para todo mundo. Quando a gente vai para fora, Frane, a gente vai para pesquisar no Arquivo Nacional, Biblioteca
Biblioteca Nacional. Tem as regras da instituição e a gente se submete às Claro, regras dessa claro. instituição. O arquivo é a mesma coisa. Então não adianta você chegar lá, nós temos, gente, nosso universo documental lá são 8 depósitos lotados de caixas e de documentos. Então não adianta você chegar lá e falar assim, olha, eu quero um documento do período da escravidão, que acontece muito, por incrível que pareça. Bem genérico. Assim. Bem genérico. A gente precisa de tempo, a gente precisa analisar se o documento está em condições de ser entregue ao pesquisador. Então, existe um protocolo de pesquisa, de agendamento. Isso tudo é feito pelo site ou pelo WhatsApp. E aí, o pesquisador, quando chega, ele tem acesso à íntegra dessa documentação lá no arquivo. Agora, tem os jornais antigos também que você serve de pesquisa, né? Muito, muito. E eu vou falar que Cidade Rica na produção, vocês que são da área. Muita Engraçado que eu coisa. vim para cá pensando nisso hoje, na riqueza literária da cidade, principalmente no início do século XX. É uma coisa Tivemos assim. vários jornais, Sim. né? Várias Gente. emissoras de rádio, Até bem pouco TVs, tempo, né? Exatamente. E eu sou uma apaixonada pelo Monitor Campista. Assim, Somos pelo duas. acervo do Monitor, pela história do Monitor, pela ideia de retomada, olha eu me arrepiando, ó, pela ideia de retomada do Monitor. Eu acho que... Sabe quando você sente que uma história não foi encerrada, que ela ainda tem que continuar, ela ainda tem que render, ela ainda tem para entregar, é o Monitor Campista. Espero muito isso. O título hoje pertence à municipalidade. O acervo está todo lá no arquivo. Eu tenho um sonho, um desejo muito grande em digitalizar integralmente esses Muito jornais. necessário, né? Muito Porque, necessário assim, que fizesse o que é isso. muito importante para todo mundo entender? Jornal é um papel que foi feito até os dias de hoje, jornal impresso, para não durar, para embrulhar na feira no dia seguinte. Então, você restaurar papel jornal é algo extremamente custoso. Não é algo que você faça periodicamente, né? E o que acontece? Você pega 1888, abolição, 1889, você já não mexe mais no jornal. A tem sorte que condições, tem né? digitalizado na base da Biblioteca Nacional, porque se não fosse isso, a gente não ia ter mais acesso. Então, assim, é urgente, importante que a gente digitalize todo o acervo do Monitor Campista. E existe, assim, uma luz no fim do túnel para que isso aconteça? Enquanto há vontade, há esperança. Eu acho isso. O Monitor, ele conta com um exército aí pequeno, né? Mas aguerrido. Exatamente. De defensores, e sempre que eu posso, Liliana, eu levo essa ideia. Esses dias eu tive uma reunião na Câmara Municipal, porque foi quem conseguiu trazer o acervo do jornal em Sim. 2015, né? Quem conseguiu o título. E falei justamente sobre essa necessidade, né? De retomar essa ideia, retomar essa proposta. Logo no pós-pandemia, a gente retomou esse movimento, mas depois parou novamente. Eu acho que a gente tem que escolher as lutas que a gente vai batalhar, né? Exato. Escolher as nossas batalhas. E eu acho que o Monitor, ele deve ser uma das batalhas do patrimônio de campos. Às vezes a gente discute muito prédio, edifício. Gente, nem toda construção antiga é histórica. Nem toda construção antiga ela tem um peso para ser tombado ou para ser preservado. E olha, quem está falando isso é uma preservacionista, alguém que defende luta nessa área. Agora, o Monitor Campista, ele inquestionalmente, assim, ele é tão essencial à preservação da história da imprensa no Brasil e aqui em Campos, e eu espero que a gente consiga fazer isso. Ah, é muito interessante. É engraçado que no Monitor eu trabalhei lá, né? E a gente tinha um arquivo. Lá no Monitor tinha um arquivo. Com às Elvio. vezes, com Elvio, que tomava conta. Então, quando a gente queria fazer uma pesquisa, tava ali mesmo, né? Ali, dava uma olhada. Vamos ver o Banco do Brasil, por exemplo, né? A quinta agência do Isso. país. Hoje é aniversário do Banco do Brasil. Vamos olhar o que aconteceu há tantos anos atrás, como é que foi. Era Fantástico, interessante, muito, muito bacana isso. Rafaela, mas dessa programação desse ano, o que você destaca assim, mais para essa preservação da história, né? Eu tenho um desejo muito grande, gente, eu acho que rede social, YouTube, TV Câmara, podcasts, assim, eu acho que a gente tem uma função social a cumprir que é maravilhosa, né? Que é não só legar a quem está nos assistindo hoje, mas olha que loucura, a gente está deixando para a posteridade. Com certeza. O que a gente está fazendo aqui hoje... História, né? É história, e né? é muito... A gente está participando diretamente disso, né? E o que eu desejo para o arquivo é exatamente isso. Eu não sei se esse ano a gente consegue lançar mais algum documentário, porque é um ano complicado, Sim. né? Ano de Copa, de eleição, mas eu tenho muito desejo de fazer isso contando a história do solar do colégio a partir das pessoas que nasceram e viveram ali. A gente está no limiar de uma geração
ali das redondezas, Tocos, Goitacazes, que chegou a ter muita relação com o edifício, com a família que habitava ali. E essas histórias eu queria preservar. Você deve ter escutado muitas delas, né? Muitas. Gostaria, não sei se a gente vai conseguir esse ano para esse aniversário, mas é um desejo que eu tenho. É bem corrido. Rafaela, mas vamos falar um pouquinho da sua história com Campos. Como é que ela começa, assim? Eu bebi água do Paraíba, apaixonei. Encontrei com o Rural. Não, aí deu uma passadinha lá perto da casa do lobisomem, né? Na Baixada Campista. E adorei também, lá fiquei. Gente, a minha história com Campos, ela é antiga, porque apesar de ter nascido em Niterói, eu passei toda a minha infância no interior de São João da Barra, na Praia do Açu. Então eu tive uma infância muito raiz, quando o Açu era uma praia roça. Cheguei a pegar meu avô, ele morava em casa de palha, para vocês terem ideia daquelas casas, né? Bem lá do início do processo de ocupação ali daquela área do Açu. Então eu tenho muitas lembranças de Campos, quando a minha mãe vinha ao Banco do Brasil receber o pagamento da minha avó, que era o dia no mês que eventualmente ela podia me trazer. E aí era um passeio, né? Era o passeio. Você não tá entendendo. E eu sempre gostei muito de ver gente arrumada. Aí você imagina, eu morando na roça, gente, um pitoco, né? E aí, eu lembro que uma vez, depois eu vim descobrir que a rua que eu tava era João Pessoa. Mamãe tava andando pela João Pessoa e passou uma moça, toda cheia de batom vermelho, anel, pulseira, e eu fiquei maravilhada com aquela mulher e bati com a cara no poste. Essa era a criança que vinha pra Campos naquela época, né? Aí depois a gente voltou pra Niterói, ali por volta dos meus 10 anos, fiquei ali até 2006, quando eu retornei pra Campos, já com minha avó, que morava aqui bem idosa, meus tios já estavam de regresso. E desde 2006, eu entrei na faculdade em 2004, na UERJ, e eu entrei com o sonho de ser historiadora, não professora. Assim, minha primeira profissão é historiadora, é o que eu amo fazer. E quando eu vim para Campos, eu falei assim, lá eu trabalhava no Arquivo Nacional, né? Fazia estágio lá. Eu falei, eu tenho que trabalhar, ver se tem algum arquivo na cidade. Foi botar o pé lá e apaixonar. Eu comecei a trabalhar no arquivo em fevereiro de 2007, vou completar 20 anos no início do ano que vem, e lá estou desde então. Tem razão, de ser apaixonada pelo arquivo, né? Já há muito tempo. Muito tempo. Mas isso é... E o passar do tempo é muito engraçado, Liliane, porque assim, eu lembro da minha primeira visita, eu lembro que eu fui com um currículo debaixo do braço e cheguei para Freitas pedindo, olha, eu quero trabalhar aqui, e deixei o currículo, lembro do meu primeiro dia, e passa um filme, né, porque eu fui estagiária, eu fui desempregada, depois eu fui contratada, desempregada de novo. Passou por todas as etapas. Depois passei em concurso, e aí, e lá se vão 20 anos da minha vida. É uma trajetória, gente, é boa parte da minha vida, né? É verdade. Ali dentro. Ali dentro. Verdade, tá fazendo história lá, né? Porque você é uma defensora, né, da história de Campos, da história do arquivo, do prédio, do solar. Vamos até mostrar aqui um pouquinho, David, vamos botar um pouquinho a imagem do arquivo. Tem, Público Valdir Pinto de Carvalho. Vamos ver. Me falaram que é o edifício mais bonito de Campos, olha aí. Olha ele. Atualmente ele está com uma sobrecobertura metálica, né? Porque a gente está num processo de restauração e revitalização, mas ele sem a cobertura, até pelo menos ano passado. A cobertura, ela foi instalada no ano passado mesmo, terminou ano passado. E avançou mais alguma coisa desse processo de Nós tivemos licitação? uma segunda licitação para elaboração de projeto. Porque primeiro foi da cobertura, Da cobertura, Aí agora vem do projeto. Precisa ser realizado um projeto de restauração. Esse projeto ele vai levar em torno de 6 meses para ser, pelo menos 6 meses para ser executado, elaborado. E aí depois uma nova licitação para execução da obra em si. É um processo demorado, né, gente? Mais do que a gente gostaria e mais do que ele precisava, né? Porque ele precisava de um pouco mais de urgência. É bem urgente ali. Ele é de 1652, gente. 1652. Que é engraçado quando a gente fala, né? O arquivo completou, mas a sua explicação foi extremamente pertinente no início. Porque às vezes as pessoas confundem, né? O arquivo tem 25 anos, aquele prédio... Não, o prédio não tem 25 anos, é o arquivo que tem 25 anos. Exato. Tem algum com a cobertura, David? Não sei se... Acho que tem um videozinho. Um vídeo curto. Com a cobertura. Tem um vídeo... Que é o que contribui para evitar maior deteriorização. Né? Ajuda muito na manutenção, na preservação dos próprios documentos. E eu falei, o edifício é de 1650... Olha aí.
de 52, mas a gente tem documento de 1649, gente. Existe, Rafaela, aquele documento que é considerado assim, olha, esse é o mais importante que tem, tem esse... Tem, eu falo que a gente tem um que eu considero a certidão de nascimento de Campos. É um documento que foi descoberto há alguns anos atrás, poucos anos atrás, que é a posse da primeira Câmara, que foi de 1º de janeiro de 1653, antes do 28 de março de 1835, antes do 29 de maio de 1677. Foi uma Câmara chamada Câmara Republicana porque ela foi formada pelo povo e não pela própria governança portuguesa. E ela foi descontinuada, mas eu falo que é a certidão de nascimento da Campos que a gente tem hoje, né, da Campos. Obviamente, quando eu falo isso, é muito importante a gente ter em mente que a gente mora numa cidade que já faz uma homenagem devida aos seus originais habitantes, apesar de hoje faltar muito daquilo que diz respeito à história dos Goitacá na região, né? Então, há também a presença desses indígenas na documentação que vale a pena ser pesquisada, embora muito nas entrelinhas ainda, muito já num processo de apagamento e silenciamento. É um outro aspecto da história de Campos, porque só dizer que a cidade se chama Campos dos Goitacazes não adianta, né? Não, e o dos Goitacazes entrou mais recente, né? Conta um pouquinho pra gente dessa passagem aí. É uma Campos de muitos nomes, né? Originalmente esse território foi chamado de Capitania de São Tomé. Depois ela foi rebatizada para Paraíba do Sul. E Paraíba do Sul tem a ver com a presença justamente do rio e da forma como o indígena se referia a esse rio. E dentro da capitania você tem algumas instituições, digamos assim, de governança que são instaladas. Um arraial, uma freguesia, essa freguesia vira uma vila, a vila vira uma cidade, nós passamos por tudo isso. Então já fomos capitania da Paraíba do Sul, dos campos dos Goatacazes, Goitacazes escrito das mais variadas formas. Fomos só campos, assim como o monitor já foi só monitor, o monitor campista. E até hoje o pessoal fala campos, né? Ninguém fala o nome completo, né? Engraçado, né? Mas isso é engraçado, porque, por exemplo, quando eu vou pra fora, fora que eu digo fora do Rio de Janeiro, tá, gente? Não precisa nem ser fora do Brasil, se for mais ainda. Quando alguém me pergunta de onde eu sou, eu faço questão de dizer Campos dos Goitacazes, porque eu não quero ser confundida com Campos do Jordão. Tem isso também. Porque se você fala Campos do Jordão, não, minha filha, minha Campos é a Campos dos Goitacazes. Então, internamente, eu uso só o Campos, mas quando eu saio, eu faço questão de marcar de onde eu sou. É verdade. David, tinha um mapa ali, vamos ver com o Rafael esse mapa aí. Acho que foi o mapa das usinas que eu coloquei. Vamos adiantar, e aí a gente vai comentando. Esse daí. Esse mapa é interessantíssimo, gente. É o mapa das usinas da região. Estava no meu celular e eu resolvi mostrar porque... Esse aqui são todas as usinas. Reparem nesse mapa que nós temos quase 30 usinas. 30, são 27. É de quando? Esse daí é de 1949. E aí, se vocês observarem, e por que eu achei interessante mandar esse mapa na hora que eu estava selecionando as imagens? A gente passa pelas ruínas das antigas usinas da região, e hoje o campista, ele não consegue nem entrar nesses espaços, ele não tem um memorial, ele não tem um espaço de cultura, não tem um espaço de memória, numa cidade que se construiu politicamente, economicamente e socialmente, a partir principalmente do açúcar, da cana e do açúcar. Nesse mapa aqui, nós vemos quase 30 usinas, e hoje nós não conseguimos nos aproximar desse patrimônio industrial. E ele é parte do patrimônio também. Ruína também pode ser considerado um patrimônio. E aí que a gente entende por que às vezes há um distanciamento também. Completo. Porque se você não tem, né, essa proximidade, se você não conhece, não tem o pertencimento. Nenhum. Talvez as gerações anteriores, a nossa, até a nossa, inclusive, apesar de sermos muito jovens, tá, gente? Para quem tá em casa. Tenham ainda certa relação porque pegaram a São José em funcionamento, pegaram, por exemplo, a Coagro, que funciona até hoje. Mas os mais jovens, porque a Coagro está lá na Sapucaia, não é tão acessível. Você tinha uma série de usinas na área mais central de Campos, como, por exemplo, Queimado, Santa Cruz, Cupim. Talvez a Queimados seja que eles tenham, os mais jovens tenham mais pertencimento, né? Porque tem eventos hoje lá. Exatamente. Você não é economista, é lógico, mas é historiadora. O que você acha que houve esse declínio
da cana-de-açúcar? Então, há várias razões historicamente pactuadas para a questão da crise do açúcar no Brasil. E Campos é reflexo disso, né? Campos chegou a ser o maior município açucareiro do Brasil. Pernambuco era o maior estado, mas Campos chegou a ser o maior município. Só que há um problema em Campos, que é um problema endógeno que se repete ainda hoje na produção açucareira da região. Há muita capacidade produtiva e o plantio, ele não atende, ele é aquém dessa capacidade produtiva. Então, sempre pôde se moer mais do que de fato era moído, né? De fato acontecia de moer. Além disso, uma série de questões governamentais, como, por exemplo, a extinção do IAA, uma série de taxações que deixaram de acontecer ou passaram a acontecer sobre o açúcar, sucessões hereditárias que foram muito complexas, e aí esse sistema de heranças foi quebrando essas famílias, né? O que aconteceu muito na nossa região também. E infelizmente o que a gente vê historicamente tendo acontecido é um processo de declínio que foi sendo anunciado durante muito tempo, mas graças ao Instituto do Açúcar e do Álcool, à presença da Coperflu aqui em Campos e à presença desses grandes usineiros que dominavam o cenário político, essa crise do açúcar ela foi sendo arrastada durante muito tempo. Mas ela já existia. Até que no governo Collor colapsou de vez com a extinção do IAA. Mas ela não foi uma crise de supetão. Ela já era uma crise anunciada e que se arrastava. E acabou deixando assim, deixou um legado. Nós temos um aeroporto que eu acho que muito veio em função também daquele momento, né, que o município vivia de ascensão, né, por conta da cana-de-açúcar, das usinas, né? A cidade como um todo, gente. A cidade. Engraçado você estar falando sobre o aeroporto e nem foi combinado isso. Antes da criação do aeroporto em Campos, os aviões eles pousavam numa fazenda chamada Fazenda Bom Sucesso, em Palacete. Fazenda Bom Sucesso era a fazenda onde se instalou o aeroporto Bartolomeu Lisandro. Era uma outra fazenda nesse lugar chamado Palacete. E olha que interessante. Todos esses usineiros praticamente tinham seus próprios aviões. Eram aviões de pequeno porte. Tanto é que você tem um grande usineiro que é o Rafael Crisóstomo, que foi dono da Fazenda da Pedra, que faleceu no acidente aéreo. E aqui havia o clube de aviação, aqui eram encontros de aviação que acontecia, reunindo gente do Brasil todo. Tamanha envergadura desses usineiros, que eram donos de banco, eram donos de avião, tinham os maiores e melhores automóveis. Primeiro automóvel de Campos, Atilano Crisóstomo, um usineiro, né, dono do Palacete da Vila Maria. Então, a cidade, gente, não adianta pensar que a história é só o que ficou no passado. A história é isso, é o que a gente está vivendo, é o legado que se vive no presente. Sim. Independente desse legado ser positivo ou negativo, ele fez parte da nossa história. Verdade. Tinha uma outra foto, mas eu acho que ele... Vamos batendo papo aqui, enquanto isso, quando aparecer a imagem, a gente volta. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Nessa da história de Campos tem uma história muito rica, mas tem também algumas fake news que surgem, né, nesse meio do caminho. E a gente tem uma foto aqui. David, bota pra gente a foto aí do... essa daí já é uma fake news também. Aquela do Farol de São Tomé. Por quê? Conta pra gente. O que tem de... A gente estava conversando aqui nos bastidores justamente sobre algumas histórias que acabam virando verdade aqui em Campos, né? Eu diria que a neve, história de que nevou em Campos, e tem gente que diz que viu ainda, entendeu? O Farol de São Tomé ter sido projetado pelo Gustavo Eiffel e o Solar dos Arizes ser a casa da escrava Isaura. Essas eu acho que são as 3 maiores fake news. Então vamos falar a verdade. De cada uma. De cada uma delas. Olha ele querendo polêmica, vocês estão vendo? Vamos falar a verdade. A torre, por exemplo. Gente, Farol de São Tomé, não há nenhuma prova documental, iconográfica, nada que relacione Gustavo Eiffel àquela torre ali. Ela foi sim feita por uma firma francesa chamada Barbier Fenestre. O Ministério da Marinha, ele não era uma secretaria especial da Marinha, fez uma série de encomendas desse tipo de farol para a costa brasileira. E o nosso farol ele foi mais um desses tantos que foram encomendados. Ele é um dos poucos que resiste. O sistema de construção dele é um sistema tubular de encaixe, chama-se sistema Mitchell. É raro, é importante. Ele tem uma envergadura imensa, uma importância histórica muito grande, mas não há nenhum registro documental que ligue Gustavo Eiffel. Tanto é, gente, para quem está em casa, essa é a planta original
da projeção do Farol de São Tomé, que nós tivemos acesso ao acervo do Arquivo da Marinha, e não consta a assinatura do Gustavo Eiffel, quando na verdade... Consta de quem? Da empresa? Da empresa, tem os construtores, inclusive eles contaram com vários construtores que se instalaram ali no Farol de São Tomé, naquela região ali, para poder fazer a montagem do farol. Há pesquisadores, inclusive, que já consultaram a família para entender melhor se haveria alguma relação. Sim. Não há, a própria família já se manifestou, a família Eiffel já se manifestou dizendo não ter notícias que isso tenha acontecido. E o maior técnico em faróis no mundo do século XIX já se manifestou também contrariamente à ideia de que o farol foi projetado pelo Gustavo Eiffel. E a neve? A neve, gente. Fatos, né, gente? A neve, a gente está na era das imagens por IA, né? Por inteligência artificial. Eu acho que essa daí foi uma projetada por inteligência humana. Nem tão inteligente, né? Porque as copas nas árvores não tem, né, a neve. Exatamente. Disse, né, que em Campos nevou em 1942 durante 5 minutos, numa manhã. Mas só tá no chão também, né? Só tá no chão, se vocês observarem, nem nos telhados das casas, você pode ver ali o Hotel Gaspar, na lateral, você não vê. Fuligem também eu não acredito que seja, porque poderia ser fuligem, né? Mas não, porque também você percebe a ausência na copa das árvores. E, gente, vocês concordam comigo que 5 minutos nevando numa cidade como Campos seria notícia de todos os jornais, certo? Não há menção. Sabe o que é menção? Nem nos jornais de Campos, nem nos jornais disponíveis na base de dados da Hemeroteca Digital, porque eu já cacei um por um daquele dia. Não tem. Aí que eu falo assim, amanhã ou depois eu posso chegar aqui e dizer, gente, peço perdão. Farol de São Tomé foi projetado pelo Eiffel, nevou. Se eu descobrir algum documento ou algo que comprove. Agora, sem comprovação e, pelo contrário, com as fontes documentais indicando o contrário, eu não... E a outra fake news? Essa foto começou a circular, foi naquele período da pandemia? Ou no período de... bem antes. Foi bem antes. Nesses blogs criados em Campos, foi ali no início dos anos 2000, 2003 ou 2004, que essa foto começou a circular em em a Campos. outra fake news foi? Escravizaura, né? Solar dos Aéreos. Dizem que ela atravessa a rua até hoje, arrastando correntes. E há quem diga que viu, que ouviu, tá? Escravizaura, gente, é uma outra contenda grande historiográfica, porque existe o livro do Bernardo Guimarães, que foi escrito no século XIX, um livro belíssimo, ambientado em Campos. Não há comprovação de que ele tenha estado em Campos, mas ele ambienta a obra aqui. A descrição paisagística que ele dá é uma descrição que bate muito mais com São Fidélis. Aí você fala assim, Rafaela, São Fidélis pertencia a Campos, né, gente? Então, é crível que tenha sido. Em nenhum momento ele fala sobre o Solar dos Arizes, embora o Solar dos Arizes fosse um solar muito conhecido. E quando a novela... Então, assim, Escravizaura foi ambientado romance literário em Campos, não necessariamente no Solar dos Arizes. E aí depois virou a Casa da Escravizaura, porque todo mundo fala que lá foi gravada a primeira versão da novela Escravizaura. Nós fizemos algumas pesquisas e essa novela ela foi gravada em Conservatório Varriçai e o restante em estúdio. Não tem arquivo... Gravação nenhuma aqui. Nenhum. O que eu acho que pode ter acontecido? Falecido Capi, que vocês devem ter conhecido, década de 70 e 80, trouxe muitas grandes empresas de filmagem, de vídeo, minissérie para Campos, vocês devem lembrar disso. Então, muita coisa foi filmada no Solar da Baronesa, em Atafona, no Solar dos Arizes, no Solar do Colégio, filmes italianos, que a gente, vez ou outra, se depara com alguma imagem que a gente consegue resgatar. Eu imagino, o Menino Palacete, se eu não me engano, teve gravação no Solar dos Arizes. Então, o que eu acho que pode ter acontecido? Alguma desses filmes, minisséries, pode ter sido gravado ali, e as pessoas entenderam como, por conta do romance ser inspirado em Campos, como tendo sido ali. Colocou Escravizaura exatamente no bojo. Você falou ali da IA, inteligência artificial, né, que nada de inteligente aquilo ali. Como é que você vê hoje essas versões que algumas pessoas dão para o antigamente com IA? Meu amigo, eu acho que assim, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com compromisso. Credibilidade não é uma coisa que você conquista porque você quer, ou porque credibilidade é consequência de um trabalho. Eu sou muito reticente ao uso da inteligência artificial e hoje eu faço uso, eu fiz umas imagens lá de antes e depois de Campos e eu amei, eu fiquei encantada sonhando com aquilo dali.
Então, assim, a gente pode usar, eu acho que a gente deve usar, inclusive. Eu hoje faço minhas correções, escrevo para uma coluna e eu faço minha correção final de texto ali. Mas eu escrevi, eu tô pedindo para corrigir, para ver se há algum erro que passou, que às vezes a gente na leitura deixa passar alguma coisa. Eu fico muito preocupada quando eu vejo sendo utilizado de maneira desordenada, sem método, sem qualificar as fontes. Eu não chamo de jornalista quem não é jornalista. Eu não chamo de historiador quem não é historiador. Eu acho que você pode ser um pesquisador, você pode ser exímio pesquisador, nós temos pesquisadores maravilhosos. Nós temos jornalistas que fazem, às vezes, historiador muito bem, como o Laurentino Gomes, por exemplo, mas ele se identifica enquanto jornalista. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre indicar que é uma imagem gerada por inteligência artificial. Se você está preocupado com o conteúdo, com a educação, com a qualidade da informação que você está dando, se você tem imagem, se você está falando sobre Benta Pereira, e você tem uma imagem que é reconhecida dela, embora não seja a imagem original. Se você está falando de José do Patrocínio, use dessa imagem, represente essas pessoas tal qual elas eram. Isso é empoderar, isso é trazer o protagonismo da história. Eu acho que você tem que ter compromisso com o que você faz, isso é importante. Mas eu acho que a gente deve usar, mas deve usar com um certo cuidado, cautela. Eu estou numa fase, eu tenho usado muito, eu tenho muito acesso a fotos, né? E às vezes as fotos de monitor campista estão tenebrosas. Uma coisa que eu comecei a fazer, que está dando super certo, eu pego a foto que tá ruim, eu jogo numa dessas inteligências e peço para ele restaurar a imagem. Isso é fantástico. Só que essa restauração, ela nem sempre se atém aos detalhes. Então eu não posso dizer que aquela imagem que eu gerei para inteligência artificial da restauração é a imagem da casa. Eu tenho que informar que é. Então, que é a inteligência artificial. Isso é importante, porque um detalhe ou outro pode passar. Sim. Então, é como o sentido da falsificação de documentos ou da falsificação de uma foto, né? Você tem sempre que trabalhar com a fonte que você está utilizando, com a forma como você utiliza. Então, a minha preocupação é essa. Agora, eu acho muito importante as pessoas também estarem imbuídas de semear a informação, sabe? De levar a campos, de falar sobre a cidade. Enaltecer, né? Popularizar. E falando em popularização da história, eu acho que você deu uma grande contribuição também quando você começou a levar para sua página no Instagram as histórias, um pouco da história. Parte do que a gente está falando aqui, você já falou lá também, né? E é muito interessante isso, porque a gente vê muita gente se interessando pela história. O aniversário da filhinha, né? Nesse aniversário foi tema de campus. Também. Isso que é amor. Quanta criatividade, né? Mas, gente, e foi tudo assim, essa questão de campo, de falar, de comunicar, assim, eu acho que é o mal de professora, né? O professor gosta, né, de comunicar. E eu descobri com essa quando eu fui deixando a sala de aula, eu comecei a descobrir como é importante comunicar para as pessoas que querem te ouvir. E como isso é importante, você poder falar sobre o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem através das redes sociais, né? Sim. Então foi uma coisa que aconteceu, foi natural. E eu não tem esse pessoal essas influências de internet que brincam assim, eu tava aqui quando tudo era mato. Eu comecei quando era mato. Exatamente, porque pouco se falava sobre isso na internet. Não se falava. A não ser pelos alguns blogs, né, que já tratavam do assunto. Mas assim, de você ir, de falar, dessa comunicação mais direta, eu acho que você começou isso, popularizou mais isso. A gente tem até uma imagem, antes de botar a do aniversário de Laura, que a gente vai entrar nesse assunto, a gente tem a imagem também, vou lembrar de um outro assunto que você levou também. Você levou o Jockey, né? A gente pode falar um pouquinho dele também. E eu lembro de um programa que você falou do C-Pop, que eu me lembrei que nós tínhamos algumas imagens, e que você falasse um pouco. O C-Pop, a gente ouve muito falando, né? Que é um elefante branco, que não sei o quê. E a gente tem imagens do C-Pop na inauguração. Eu acho que as atuais gerações nunca viram essa imagem. Imagino. E não é fake news. E é interessante isso, porque as coisas se perdem, né? Vão se perdendo. Mas o que aconteceu, assim? Você ouvia muito isso de vários prédios, e aí você foi explicar o que era o C-Pop, como é que foi criado, você já estava aqui? Já. Eu ficava muito incomodada com o fato de que o C-Pop, as pessoas se referiam muito ao C-Pop como elefante branco, né? E eu ficava muito incomodada de ouvir isso. O C-Pop não é um elefante branco. Na verdade, nenhum patrimônio de campus pode ser qualificado assim. Se você tem esse patrimônio, o que fazer com ele? E esse incômodo das pessoas se referirem a ele como elefante branco, e principalmente as pessoas que criticam e não dão uma ideia. Porque assim, nós
nós temos o dever de criticar, nós temos o dever, mas eu acho que é dever de cada cidadão, meu, seu, de todo mundo, para melhorar, exatamente. A concepção do CEPOP é uma concepção muito interessante, que dialoga muito com a vocação cultural do samba, da arte popular em Campos. Olha isso, gente. Você foi na inauguração. Eu estava nesse dia, inclusive, e infelizmente foi um equipamento cultural que, tal qual o Carnaval em Campos, que vem num processo, o Carnaval em Campos, ele resiste. E o CEPOP, ele também resiste. Então, o que eu fiz ali foi sugerir o uso atual para o CEPOP, que vai além também dessa ideia de eventos. Eu acho que a gente tem que pensar no sistema de qualificação, no sistema de empoderamento desses atores culturais, do artesanato local. Nós temos que pensar em formas de sustentabilidade para esses espaços culturais, para que ele esteja, assim, cheio, para que seja acessado pelas pessoas, né? E para manter viva essa história, né? Toda essa história de Campos, essa do Carnaval, por exemplo, que acho que é centenária, né? Sim. Do Carnaval de Campos. Jongo, Boi Pintadinho, a cultura imaterial de Campos, gente, ela é de uma riqueza, de um simbolismo, e ela merece ter um espaço, como por exemplo pode ser o CEPOP, para a celebração dessas práticas. Se vocês pararem para pensar, gente, quem da garotada vai querer manter o carnaval vivo? Quem vai querer fazer o tambor do jongo? Quem vai querer fazer o boi pintadinho, que é tombado como patrimônio material? Se você não tiver um lugar para valorização dessas artes, para valorização desses saberes, antigamente a gente tinha rezadeira. A gente tem mais alguma rezadeira? É difícil Nem encontrar. ouço falar mais. Isso faz parte da cultura popular, da cultura imaterial. Então, na minha concepção, o CEPOP ele deveria ser isso, o guardião da cultura imaterial dessa cidade. Ai, bacana. Eu vi o seu vídeo e achei muito interessante. Aí eu logo lembrei, assim, gente, a gente tem uma foto. Quando a Rafaela falava, vamos mostrar. Porque a sua ideia, as suas sugestões, elas trazem na verdade, a origem, né? Porque quando ele foi criado, tinha essas... Exatamente. Mas bacana, muito bacana. Exatamente. Agora vamos lembrar... O primeiro mêsversário, qual foi o tema? Foi chuvisco. Chuvisco. O segundo... Eita, foi Goitacás. Mas você trabalhou vários temas. Depois... Praça do Santíssimo, Mercado Municipal. Eu pegava sempre o tema do mês, linkando com Então, agosto foi Praça do Santíssimo. Setembro, aniversário do Mercado. Aniversário, mêsversário de Laura. Aí eu tive mês do folclore, o Rural da Lapa. Isso daí é Laura no mercado, porque eu acho que é importante dizer para quem está em casa a riqueza do nosso mercado municipal, que as pessoas devem frequentar, visitar. E foi a primeira vez dela no mercado, porque o centro de mesa do aniversário dela foram produtos típicos do mercado municipal. Tá. E as pessoas apertavam, pegavam o celular, botavam no QR Code que mandava para a história do mercado municipal. Porque eu queria que meus convidados saíssem de lá com os produtos e com a história, né? Claro. E assim foi. Mas nós celebramos Campos a partir dos aniversários dela, justamente porque a ideia, Liliana, é poder mostrar para o campista que a beleza, naquilo que às vezes... Uma beleza às vezes escondida, como é o caso do mercado municipal. Eu não estou aqui falando que está tudo bem com o mercado, mas eu estou dizendo que há beleza ali. E principalmente dizer que é importante a gente se empoderar, trazer para a gente, para o nosso seio familiar, para o nosso individual, essa história, esse patrimônio, essa memória. A gente tem que parar de achar que tudo é dever do poder público, quando a gente deve se apropriar disso também. Então, a minha forma de mostrar Campos foi mostrar que para as mães, para as famílias, que a gente pode ser tema até de festa infantil e que fica lindo, que fica maravilhoso, que fica simbólico. Essa foi a minha intenção. Ai, ficou muito legal. Cadê o de 1 ano? Tem de 1 ano também, David. O chuvisquinho. Agora aqui, gente, eu brinco. Pra quem fala, mas ela nem campista é. Gerei um CPF campista. Minha Laurinha, não, tá? Mas, tá vendo? E cidadã campista também, né? Cidadã campista. Eu fico lá com o meu título. O tema do aniversário de 1 ano foi chuvisquinha, porque eu quis retomar o mêsversário, né? O primeiro. E trazer o nosso doce mais simbólico, assim. Então... Esse vestido maravilhoso, pensado pro dia dela. Então tinha chuvisco em tudo quanto é canto, tinha chuvisco 3D. O amarelo em tudo quanto é canto, né? Do chuvisco, né? E, Fran, uma coisa que eu fiz questão, assim, todas as doceiras, eu fiz questão de prestigiar cada uma, gravar. Olha, o centro de mesa do mercado, gravar sobre cada uma, porque eu acho que é um saber também que está cada vez mais desaparecendo. Vocês já pensaram, gente, a gente vivendo numa cidade que você não tem mais chuvisqueira?
Porque as filhas das chuvisqueiras, as netas das chuvisqueiras não querem mais isso. E a gente precisa empoderar esse saber. Esse aí foi um livrinho, por exemplo, que eu fiz com vários pontos de campus para criança colorir. Que bacana. Eu queria ter feito a história toda, mas não deu tempo. Então ficou lá o livrinho para colorir. E é isso, minha gente. É a gente entender que tudo é história. Inclusive a história da nossa própria cidade. É verdade. Verdade. E da nossa família. E ela curtiu, né? Curtiu. Ela curtiu bastante. Curtiu. Essa história de que criança não aproveita o aniversário de um ano, a Laura não teve isso, não. Bem, Rafaela, agora nós Rafaela, eu queria tocar num assunto, Liliane, é que a Rafaela no início falou sobre a Rua João Pessoa. Aí eu lembrei que é uma tendência nacional, né, nos grandes centros, o esvaziamento do centro. Como é que você vê isso? Olha, gente, eu sendo mais apaixonada por alguma coisa, eu sou apaixonada pelo centro de Campos e apaixonada por toda a ideia de revitalização. Estava falando sobre isso hoje lá na Câmara Municipal. Eu gosto muito o exemplo do Rio de Janeiro. É óbvio que a gente está falando de uma cidade, o principal polo turístico do Brasil. É óbvio que a gente está falando de um lugar que já foi capital, que tem muitos prédios públicos. Enfim, é uma outra conjuntura. Mas o Rio tem feito um trabalho progressivo de valorização do centro histórico com a ocupação daqueles edifícios, com a revitalização daqueles espaços. Primeiro, o campista precisa entender que o espaço no centro, os edifícios, a gente quase não tem edifício público, nós estamos falando de propriedades privadas. Então, o empresário, ele precisa também despertar para o potencial que existe nesses espaços, né? Então, cabe ao poder público conceder uma série de benefícios, enfim, propor iniciativas de valorização desses espaços, de ocupação dessas áreas que são públicas, mas a gente precisa de um empresariado na cidade que valorize esse patrimônio, que veja isso como um ativo financeiro. É óbvio que há desafios, ninguém vai colocar 15 milhões de restauro no edifício sem saber qual vai ser o uso, a previsibilidade de lucro. Aí entra o poder público garantindo a segurança, a mobilidade urbana, garantindo uma feira, um samba e por aí vai. Mas eu acho que a solução para o centro, ela passa por um projeto de longo prazo. Eu sou muito processual, né? E eu tenho muita dificuldade em medidas que falem assim, agora o centro vai, né? Agora a gente vai dar jeito. Eu acho que o jeito para o centro é muito de longo prazo. É você pensar que você precisa favorecer o estabelecimento de famílias naquele centro. Você pensar que você precisa de atividades culturais, que o comércio precisa se adaptar, inclusive na melhoria do atendimento. Hoje você vai ao shopping, você para o carro lá e você paga uma taxa única. Você vai ao centro, você passa algumas horas, você pagou 20, 30 reais de estacionamento. E o preço precisa ser competitivo. É lógico que o preço de quem está lá na ponta é maior do que o preço da internet. Só que para você tirar o seu carro de casa e ir ao centro, você tem que gostar muito, que é o meu caso, eu faço isso, mas você tem que ter atrativos, Frônia. Então, assim, você chegar no comércio e não ser bem atendido, a nossa fama de não atender bem, ela é nacional, gente. É um conjunto de ações, né? É um conjunto de ações que passa, permeia não só o poder público, a municipalidade, o empresariado, a cabeça de cada cidadão. Hoje, vindo para cá, eu estava falando nos meus stories sobre questão de mobilidade urbana. Campos é uma cidade que cresceu e cresce a cada dia. A gente tem essas bicicletas, que eu não sei nem se a gente olha, a gente não sabe mais se é bicicleta ou moto. Vocês que trabalham com comunicação, olha o número de acidentes, o aumento desses acidentes, desse número. A gente tem crianças de 12, 13 anos dirigindo essas motos. Sim, porque não tem a mínima noção do que é você estar num trânsito, né? Ser um personagem do trânsito. E isso passa pelo dever do poder público de conscientização, mas de cada família, de cada pai, de cada mãe. Com relação ao centro é a mesma coisa. A gente precisa pensar o centro como uma política de valorização que é cultural, que é territorial, que é turística, que é ambiental e uma série de outras questões. É complexo, né? É complexo. Rafaela. Não é o que você falou, é a longo prazo, né? Mas sabe por onde Mas tem que começar, né? E aí eu ia te falar isso agora, a gente nem combinou. Sabe por onde a gente podia começar? Vou te dizer. Qual eu acho que tem um ícone na revitalização do centro? Mercado municipal. Porque nada fala mais sobre centro do que a presença de um mercado municipal. Aliás, voltando aos grandes centros, né? O mercado municipal é atrativo, né? Demais. Sim, demais. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Economicamente. Economicamente é atrativo. As pessoas vão passear no mercado municipal. Gente, e vou falar para vocês uma coisa importantíssima. As pessoas vivem dizendo assim, Campos não é estruturada para o turismo. Campos tem um turismo diário de negócios. Você vai conseguir um quarto de hotel, é uma dificuldade. Difícil. Então, o turista está aqui. Eu não consigo entender como a gente não atende, de fato,
usufruindo ou obtendo lucro que seja para além da rede hoteleira e do restaurante, com apresentações, com espaços, porque ele já está aqui. O mercado ele deveria ser acessado por essas pessoas para comprar os produtos típicos, o chuvisco, a cachaça, para ver uma apresentação de jongo. O próprio pastel com caldo de cana, que é famosíssimo ali no Tradicional, mercado, né? Chegar, Dória e Odete. Exatamente, ter alguém em tradição. Campos, vai ali para comer um pastel, tomar um caldo de isso, cana, conhecer o gente. mercado, Isso, né? E as iguarias, né? As ervas que são vendidas, Também, tudo isso é Gente, é vamos cultural, combinar aqui, né? Tudo comer isso é moela cultural. 9 horas da manhã no balcão do mercado. Tudo isso é cultural, né? É maravilhoso, eu adoro ir ali quando eu vejo, gente, 10 horas da manhã já tem fígado de galinha, já tem moela, já tem tudo pra você comer. Sabia disso? Escolhe um cardápio variado. 9, 10 horas da manhã. Claro que eu sei. Cardápio variado. Gente, eu já vi gente com café com leite e um prato de torresmo, acredita em mim. Eu acredito, depois que eu vi um colega comendo coxinha de manhã, tomando café, Eu adoro. Adoro. não é possível. Rafaela, você tem estado também sempre nesses prédios históricos, né? Quando tem uma visita, quando tem alguém vem a Campos para... Você tem estado muito presente. Esses prédios também falam muito sobre a história, né? Não só lá o arquivo, mas tem outros que você visitou recentemente também, lá do Asilo do Carmo. Eles contam muito também da história de Campos, né? Demais, gente, demais. A gente estava falando sobre o valor e o lugar do patrimônio, né? É muito interessante que eu acho que vocês pegaram isso. O Solar da Baronesa, na Estrada para Itaperuna, quando foi restaurado, recebia muitas visitas de escolas. Então, quando você pergunta pro meu marido, por exemplo, Pimenta, qual é o patrimônio que você mais gostava? Que você vai falar Solar da Baronesa ou Palácio da Cultura, porque fazia as pesquisas em jornal lá. Principalmente Palácio da Cultura. Que é o xodó. Para estudante era Exatamente. referência. Reparem como você dá, olha, eu me arrependo de novo, você dar acesso, você levar, principalmente os mais jovens, né, para dentro desses espaços, cria uma identificação, um elo de identificação, que é isso que a gente precisa ter com o patrimônio. Eu falo uma coisa muito básica e que é muito verdade. Olha aqui, gente. Ninguém defende aquilo que não conhece. Se você não é apresentado ao patrimônio, não adianta, você pode passar em frente a uma casa que para você vai ser uma casa velha. Se você não falar para ela sobre o significado, a construção, se você não construir memórias com esse espaço, esse espaço vai perecer. E principalmente, Rafaela, de maneira leve, como você trata, como alguns historiadores, Silvia, né, que nós temos aqui, tratam alguns historiadores de forma leve, né? Porque é um assunto que não é de alcance de todo mundo. E não precisa ser. Se você não comunicar de forma bacana, não alcança, né? Isso é muito interessante. Quando eu comecei a usar as redes sociais na época da pandemia para não ficar doida, né? Eu comecei ali e foi muito natural, foi muito orgânico, né? E o meio historiográfico, assim, nem todo mundo recebeu tão bem, porque era como se fosse uma desqualificação do trabalho do historiador, como se eu estivesse popularizando a mensagem, a ideia. E na verdade, é tão bonito. Eu tenho muito orgulho do que eu faço ali, porque eu falo assim, eu não estudei para falar para academia, para falar para os meus pares, como as pessoas. Eu me graduei, fiz meu mestrado, meu doutorado para falar para as pessoas, para deixar com que as pessoas sintam meu amor por aquilo que eu tô falando e para que isso contagie, de certa forma, quem tá ouvindo. Porque eu volto a dizer, gente, eu acho que nós estamos no lugar de tecer as críticas, mas também de começar a sugerir usos, de começar a ver como eu posso ajudar. E é muito interessante que quase todo vídeo que eu tenho soltado, gente, eu recebo alguma mensagem assim, como é que você acha que eu posso ajudar? O que você acha que eu posso fazer? Isso é uma mudança de mentalidade que a gente começa a ver. Sinal que a sua mensagem tá alcançou. Dando resultados. Isso é maravilhoso, gente. Eu vou dizer pra vocês, esses dias eu brinquei com isso, assim, o sonho da minha vida era que minha avó tivesse visto algumas coisas que eu conquistei. Vovó faleceu com 95 anos, analfabeta. É a publicação que tá fixada no meu perfil. A minha avó não saberia de jeito nenhum o que era o doutorado, assim, pra ela. Minha avó, ela adorava quando eu ia na radiodifusora. O sonho da minha avó era me ouvir na radiodifusora, ela amava. Então eu acho que se a minha avó me visse hoje no celular falando sobre coisas que para ela eram tão importantes, sabe? Que ela me contava sobre a história do Açu, a história do lobisomem, esse tipo de coisa, eu acho que ela ia ficar tão orgulhosa de mim. Com certeza. Então eu fico muito feliz com o que eu faço. Esse seu amor pela história veio um pouquinho também da sua avó? Completamente. Eu
Eu sempre, desde pequena, eu gostava muito de ouvir as histórias dos mais velhos. Sempre fui muito apegada à minha avó, porque eu convivi com ela ali até os 10 anos. Ela e minha mãe, minha família é muito matrilinear, né? E sempre gostei. Depois que eu comecei a fazer faculdade, então, assim, eu guardei as histórias da minha avó e sempre gostei de ouvi-la. Eu queria muito que ela pudesse ver algumas coisas hoje, pudesse visitar alguns lugares. Foi muito interessante que teve um dia... Olha como é que é a roda da vida, né? Eu fui chamada para fazer uma visita lá na fábrica da Telura, cachaça Telura, maravilhosa, lá na Fazenda Badia. Quem não visitou, visite, porque é uma coisa maravilhosa. Aí eu entrei, eles estavam me esperando, tinha um almoço, uma recepção tão calorosa, tão bonita. Eu parei assim perto do carro e pensei, gente, a minha avó trabalhou de cortadora de cana aqui nessa usina. Olha só. E lá estava eu sendo recebida. Eu parei, olhei assim, falei, gente, como eu queria trazer minha avó aqui. De certa forma, eu senti que ela estava ali comigo, Sim, sabe? Tá vendo. Mas você vê como é a roda da vida, assim. E é o que eu torço que o exemplo fique do esforço da educação, do esforço do trabalho, daquilo que você pode fazer. E que se você fala com vontade, com propriedade, com vontade, com paixão, o outro pode até não se apaixonar tanto, mas ele passa pelo menos querer ouvir, porque assim, peraí, ela tá falando com tanta veemência. Deixa eu prestar Contagia, atenção, né? né? Vou prestar atenção. Né? Exatamente, acaba contagiando. Que bonito, Prestar bonito. atenção. Ver você falando da sua avó, é bacana isso, né? Hoje em dia, às vezes a gente vê, né, que as pessoas não têm muita escuta com os mais velhos e a importância disso na sua vida, a influência disso na sua vida. Para encerrar, que nós já estamos terminando, queria que você me dissesse o que você mais gosta em Campos. Eita, meu Deus do céu! Tá difícil. Ai, meu Deus, eu vou dizer pra vocês, o que eu mais gosto em Campos, eu sei que muitas pessoas vão criticar isso, assim, que é uma coisa que as pessoas às vezes falam que não gostam. O campista raiz, né, nascido, batizado, criado com as águas do Paraíba, ele demora muito a adotar quem vem de fora. Eu acho que pela tradição que existe na cidade, de muita gente que vem de fora, que vinha na época das usinas, que vem agora com a Petrobras. Então, acho que a gente perde muitas pessoas, então o campista ele demora muito a te absorver. Mas uma vez que você é absorvido pela comunidade, pelas famílias, pela sociedade, você vira parte delas, você é defendido por elas, você... Sabe aquela história de que a gente pode falar mal do nosso filho, do nosso marido, mas ai de quem falar... O campista é assim, a gente pode falar mal da nossa cidade, a gente pode falar mal dos outros, mas nós podemos falar entre nós. A gente não... Mas não admite que ninguém fale. Exatamente. De fora fale. Então, eu vou te falar que eu acho que o que eu mais admiro na cidade é isso, é sentir que existe um espírito campista, existe um estado de ser campista. E que você não encontra em lugar nenhum. Olha eu arrepiando de novo, sabe? Eu acho que com todos os problemas, eu acho que a gente se reconhece. Eu acho que quando... apesar das diferenças políticas, ideológicas, religiosas, eu acho que quando a gente precisa, tá todo mundo ali, todo mundo junto. É óbvio que a gente tem muito em que avançar, muita coisa. É uma cidade que se construiu sobre muitas mazelas, né? Sobre muita exploração do trabalho. Mas eu acho que é uma cidade que tem tanto a oferecer ainda para o Brasil e eu acredito veementemente nisso. Não é papo de sonhadora, porque eu sou, de otimista, porque eu sou também, mas é de quem vive isso e analisa isso de perto. Eu acho que a nossa cidade já legou tanto politicamente para o Brasil. Olha quantos políticos de envergadura nacional nós já tivemos. Olha quão impactante nós somos para a economia do Brasil com a Bacia de Campos. Sim. Fomos com as usinas. Então, eu acredito muito na cidade, eu acredito muito no nosso povo e acredito muito na cultura que existe aqui, sabe? Na forma de ser campista. E é isso. Que bom, tá vendo? Fechamos com chave de ouro. Exatamente, uma aula de história, uma história de Campos, né? Pertencimento, exatamente, né? Exatamente. Muito bacana. Gente, estamos encerrando mais um episódio do Ponto de Pergunta. Uma pena, porque se a gente tivesse mais tempo, segunda, a gente volta para a parte 2. E queria agradecer pela presença, pela audiência. Nós estamos nas redes sociais, estamos no YouTube, o programa completo. Vocês podem ver no YouTube. E também na TV Goitacá. Os recortes no Instagram, Facebook, né? TikTok. TikTok. E até a próxima. Até a próxima.